Em 1945, o comando da Força Aérea Sueca reconheceu que as suas principais aeronaves de ataque e reconhecimento, o Saab 17 e 18, estavam a aproximar-se do fim da sua eficácia operacional. Ambos eram projetos de motores a pistão anteriores à guerra, e o seu desempenho, alcance e capacidade de sobrevivência rapidamente se mostrariam insuficientes numa região onde as aeronaves a jato estavam a ganhar prevalência. Mesmo enquanto programas urgentes de caças a jato eram iniciados, o Estado-Maior da Força Aérea começou simultaneamente um exame minucioso das necessidades operacionais do pós-guerra. Esta revisão destacou 3 tendências-chave que moldariam o pensamento estratégico da Força Aérea para a década seguinte. Os rápidos avanços na velocidade e altitude das aeronaves estrangeiras, o agravamento do clima geopolítico no Báltico e na Europa Oriental, e o crescente desafio da Suécia em adquirir as aeronaves de combate mais modernas de fontes internacionais. Em 1946, as investigações iniciais tinham começado relativamente à direção futura das capacidades aéreas ofensivas e de vigilância da Suécia. Este empreendimento foi liderado pelo Departamento Técnico da Direção, chefiado por Thorsten Friis, com a Saab a oferecer assistência analítica quando necessário. Múltiplas opções foram escrutinadas. A primeira, que envolvia a continuação do desenvolvimento de aeronaves com motor a pistão, foi prontamente descartada. Uma segunda alternativa, seja a importação ou a produção sob licença de aeronaves a jato estrangeiras, persistiu como uma sugestão viável durante grande parte de 1946 e 1947. As aeronaves britânicas eram consideradas as principais candidatas, dado que a neutralidade sueca e os controlos de exportação americanos tornavam os projetos americanos difíceis de adquirir. Embora as aeronaves britânicas disponíveis servissem como soluções provisórias adequadas, faltava-lhes a combinação desejada de alcance, capacidade de carga útil, integração de radar e capacidade operacional em todas as condições meteorológicas que o Estado-Maior da Força Aérea antecipava precisar. Consequentemente, no final de 1946, o Departamento Técnico elaborou um memorando interno, afirmando que nenhum jato estrangeiro então acessível poderia substituir adequadamente o Saab 18 nas condições exigidas pela Suécia, e sugeriu explorar a viabilidade de um desenvolvimento doméstico de aeronave a ser investigado concomitantemente com quaisquer esforços para adquirir alternativas internacionais. Em 1947, o Estado-Maior da Força Aérea tinha cristalizado os seus requisitos operacionais em 3 objetivos principais: interdição naval visando forças no Mar Báltico, apoio aéreo aproximado para tropas terrestres e operações em condições meteorológicas adversas, permitindo que aeronaves de ataque executassem missões durante a noite ou em condições de baixa visibilidade. Isto representava uma gama expandida de capacidades em comparação com o Saab 17 e 18, que tinham sido concebidos principalmente para funções ofensivas e de vigilância diurnas. Um pré-requisito crítico para o avanço de qualquer projeto era o acesso a uma unidade de potência apropriada. Em 1947, o governo sueco e a Força Aérea iniciaram conversações com a Rolls-Royce sobre a potencial integração do motor Avon. A Volvo Flyg Motor indicou a sua capacidade de fabricá-lo sob licença na Suécia, uma garantia que aliviou uma preocupação significativa em torno do desenvolvimento doméstico. Dada a aspiração da Suécia à autossuficiência industrial, a produção local de motores revelou-se um elemento crucial para apoiar um programa nacional de aeronaves. Em meados de 1948, a direção da Força Aérea estava preparada para definir oficialmente as especificações. Foram delineados requisitos para uma aeronave de ataque de 2 lugares, projetada para interdição naval de longo alcance, com radar e sistemas de voo por instrumentos contemporâneos, e com capacidade para lançar bombas convencionais, foguetes e um futuro míssil antinavio. A aeronave tinha de estar operacional sob o recém-introduzido conceito de dispersão BAS-60. A Saab respondeu apresentando vários estudos preliminares, designados P-11, P-1110 e P-1150. Estas investigações exploraram várias configurações para o enflechamento das asas, arranjo da tripulação e posicionamento das entradas de ar. Mas todas se baseavam na noção de que um design completamente novo seria indispensável para cumprir as especificações da Força Aérea. Após avaliar as propostas submetidas,
a série P-11 foi identificada como a candidata mais promissora. Consequentemente, no início de 1949, a Saab iniciou o processo de transformar o layout geral dos estudos P-11 numa estrutura de aeronave funcional. Lars Brising foi nomeado projetista-chefe. Eric Bratt ofereceu orientação aerodinâmica, particularmente em relação ao enflechamento das asas e aos efeitos da compressibilidade. Os departamentos de engenharia da Saab foram reorganizados especificamente para este empreendimento. Equipas separadas foram encarregadas da fuselagem, asas, mecanismos de controlo, integração do motor, redes elétricas e sistemas de armas. Este programa representou um empreendimento mais ambicioso do que qualquer projeto anterior da Saab. Felizmente, os conhecimentos adquiridos com o projeto J-29 em curso estavam prontamente disponíveis, e a Saab aproveitou esta experiência para definir a arquitetura fundamental do Lansen. O nome Lansen traduz-se como lança em português. Uma decisão inicial crucial dizia respeito ao design da asa da aeronave. A pesquisa em túnel de vento da Saab, complementada por estudos alemães de alta velocidade e dados da NACA tornados acessíveis após a guerra, indicou que um ângulo de enflechamento de 35 graus na linha de 25% da corda alcançaria o equilíbrio ideal entre desempenho em alta velocidade e estabilidade em altitudes mais baixas. Eles conduziram experiências com estas configurações num Saab 91 modificado, como pode ser observado aqui. Esta nova aeronave destinava-se a missões que exigiam voo prolongado a baixa altitude, através de condições atmosféricas densas e turbulentas. Isto implicava uma asa especificamente moldada para priorizar a estabilidade e o manuseio previsível em tais ambientes, em vez de focar nas capacidades de viragem ou no desempenho em alta altitude. Os engenheiros incorporaram a torção negativa washout para melhorar as características de stall da aeronave. A raiz da asa foi reforçada para acomodar combustível, cargas do trem de aterragem e os suportes estruturais para armamentos pesados, incluindo o míssil antinavio planeado. Este míssil seria mais tarde conhecido como RB-04. A fuselagem foi segmentada em 3 secções principais para otimizar a produção e fornecer acesso ao radar, aviônica, motor e tubo de jato. Aço inoxidável e titânio foram seletivamente utilizados em áreas expostas a temperaturas elevadas. O restante da estrutura dependia de ligas de alumínio, o material no qual a indústria sueca havia desenvolvido considerável experiência. Durante o projeto J-29, os projetistas visavam que o Lancair fosse facilmente produzido em massa. Eles empregaram grandes painéis de revestimento e estruturas relativamente simples para aumentar a eficiência de fabrico. Esta abordagem foi adotada para reduzir a duração da linha de montagem. Paralelamente aos desenvolvimentos estruturais e aerodinâmicos, uma iniciativa distinta, mas igualmente crítica, estava em curso na LM Ericsson. A Força Aérea exigia uma aeronave capaz de localizar e engajar alvos durante a noite e em condições meteorológicas adversas. Isto exigia um radar e um sistema de controlo de tiro construídos para o efeito. Em 1950, a Ericsson estabeleceu um grupo de desenvolvimento dedicado para criar um sistema de radar aerotransportado. Este sistema precisava de alcance e fiabilidade suficientes para apoiar operações de ataque marítimo. O grupo era liderado por engenheiros que possuíam experiência prévia com sistemas terrestres. A tarefa em questão envolvia a criação de um dispositivo compacto que pudesse suportar tanto vibrações quanto flutuações de temperatura. Além disso, as restrições do sistema de energia da aeronave precisavam ser abordadas. Embora a Suécia tivesse adquirido alguma experiência na incorporação de radares em caças noturnos durante a Segunda Guerra Mundial, ainda não havia desenvolvido um radar aerotransportado pequeno e durável adequado para aeronaves a jato contemporâneas. Para o Lansen, transmissores de micro-ondas estáveis e cadeias de receptores precisas eram essenciais. Além disso, ele precisava de métodos específicos de processamento de sinal que, na época, apenas algumas empresas europeias eram capazes de fornecer consistentemente. Consequentemente, a Ericsson buscou assistência da CSF na França. A CSF já havia resolvido inúmeros problemas que a Suécia enfrentava, especialmente através de suas contribuições para os sistemas de radar de caças noturnos e aeronaves de ataque franceses. Esses esforços apoiaram os projetos de desenvolvimento do Mystère e do Vautour. A CSF
forneceu tanto magnetrons quanto projetos para osciladores Klystron Reflex. Esses componentes ofereciam maior estabilidade do que quaisquer alternativas encontradas na Suécia. A equipe sueca adquiriu tanto as unidades completas quanto as licenças para produzi-las no país. Ao incorporar projetos de cavidades franceses, precisão de usinagem e métodos de estabilização, essas características permitiram que o radar do Lansen atingisse a estabilidade de frequência necessária para operações confiáveis de busca e rastreamento em condições climáticas adversas. Além disso, a Suécia obteve licenças para peças de guia de onda e sistemas de condução de micro-ondas da CSF. Os protótipos iniciais utilizaram diretamente guias de onda de alumínio prensado franceses, juntas rotativas e acopladores direcionais, com suas técnicas de fabricação formando a base para as instalações de produção subsequentes da Ericsson. Essas inovações garantiram que o radar permanecesse pequeno e pudesse suportar as vibrações e flutuações de temperatura inerentes às operações de voo naval em baixa altitude. A influência francesa também era evidente nos aspectos mecânicos do sistema de antena, embora a Ericsson fosse responsável pelo projeto da antena. Todos os conceitos para o servo, rolamentos, conjuntos de anéis coletores e cardãs estabilizados foram desenvolvidos pela CSF. Essas peças, modificadas para uso em climas frios, ajudam o radar a manter um desempenho de varredura consistente, mesmo em meio a ar turbulento. Possivelmente o impacto mais duradouro da CSF resultou de sua metodologia para a construção de componentes, montagem e testes rigorosos. Os engenheiros suecos adotaram amplamente os padrões da CSF para ciclagem de temperatura, avaliações de vibração, proteção contra umidade e processos de envelhecimento acelerado. Esses protocolos serviram como o projeto para a estrutura de certificação ambiental mais ampla da Ericsson e foram cruciais para garantir que o radar do Lansen operasse de forma confiável na atmosfera fria, úmida e salina da região do Báltico. Essa parceria se estendeu aos sistemas de radar iniciais do Draken, após o que a Suécia alcançou uma significativa autossuficiência. O radar PS-431, produto desses extensos esforços, foi projetado para identificar alvos de superfície e facilitar bombardeios e navegação em todas as condições climáticas. Tal integração de sistemas de controle de fogo exigiu uma colaboração estreita entre a Ericsson e os especialistas em aviônicos da Saab. Ao longo de 1951 e 1952, ambas as equipes colaboraram quase constantemente, aperfeiçoando a configuração mecânica do scanner do radar. Eles também otimizaram a forma do radome e as conexões elétricas que ligavam o radar aos sistemas de navegação e implantação de armas da aeronave. As dimensões e o posicionamento da antena do radar determinaram o perfil do nariz do Lansen. A necessidade de passar cabos de energia, resfriamento e sinal pela estrutura da aeronave impactou o arranjo interno. A SAB concebeu o nariz como um componente modular, que podia ser destacado para a manutenção do radar. Colocações adicionais de antenas e pontos de montagem internos eram necessários para o altímetro de radar e o equipamento de bombardeamento cego. Concomitantemente, à medida que a tecnologia de radar avançava, também avançavam os sistemas de navegação e controlo de tiro. Em 1951, a Ericsson, a Saab e a Junta Aérea convocaram uma série de reuniões técnicas conjuntas para determinar a interação do radar com outros sistemas e gerir eficazmente a carga de trabalho da tripulação da aeronave. As discussões resultaram numa configuração em que o operador navegador, situado no cockpit traseiro, geriria as funções do radar e a mira das armas, permitindo ao piloto concentrar-se unicamente em pilotar a aeronave. Concomitantemente, a instalação do motor e os sistemas de controlo de voo estavam a passar pelos seus respectivos processos de refinamento, com os engenheiros de controlo de voo da Saab avisar especificamente melhorar o manuseamento a baixa velocidade, particularmente para operações a partir de aeródromos de dispersão curtos. Foram incorporados impulsionadores hidráulicos para diminuir as forças de controlo durante o voo a alta velocidade, e o estabilizador horizontal foi equipado com características anti-gelo para lidar com o clima de inverno da Suécia. O trem de aterragem foi projetado para suportar operações em superfícies irregulares. Em 1952, o projeto detalhado estava em grande parte concluído, e todos os desenhos de produção
tinham sido finalizados. Componentes de teste estrutural já tinham sido fabricados, e a Ericsson tinha desenvolvido com sucesso protótipos operacionais do sistema de radar. O processo de desenvolvimento estendeu-se para além das expectativas iniciais, em parte devido ao intrincado desafio de integrar radar e aviônica numa aeronave multifunções. No entanto, o resultado foi um design totalmente coerente, onde a fuselagem, o motor, o radar e o sistema de armas funcionaram como um todo operacional único no voo inaugural do protótipo em novembro de 1952. Assim, representou o culminar de um esforço de design que tinha integrado de forma única as indústrias de aeronaves, motores e eletrônica da Suécia, de uma maneira nunca antes tentada. O Lansen iniciou o serviço operacional com a Força Aérea Sueca em 1955, significando uma melhoria substancial nas capacidades de ataque. A Força Aérea possuía agora um jato equipado com radar, apresentando alcance estendido, capacidade substancial de armamento e a capacidade de operar em todas as condições meteorológicas. A sua introdução coincidiu com o início da Era da Guerra Fria, uma época de tensões crescentes no Báltico, levando a Força Aérea Sueca a adaptar-se à perspectiva de conflitos rápidos e de alta intensidade perto das suas fronteiras. Felizmente, o A-32A provou ser uma das aeronaves de ataque supersônicas mais capazes da década de 1950. Para a sua época, tinha dimensões moderadas, medindo aproximadamente 14,8 metros, 48 pés e 7 polegadas de comprimento, com uma envergadura de cerca de 13,2 metros, 43 pés e 2 polegadas, e possuindo uma área de asa de 430 pés quadrados. O seu peso vazio era de 16.535 libras, 7.500 quilogramas. Numa configuração de ataque, o seu peso típico de descolagem era de aproximadamente 27.600 libras. O peso máximo de descolagem permitido da aeronave aproximava-se das 33.000 libras, 15.000 quilogramas. Em altitude, a sua velocidade máxima era de aproximadamente 660 milhas por hora, posicionando-o perto de Mach 0,9 numa configuração limpa. No entanto, a baixas altitudes, o seu ambiente operacional mais frequente, as velocidades de cruzeiro típicas para missões de ataque marítimo, realizadas com mísseis RB-04, variavam de aproximadamente milhas por hora. O seu raio de combate utilizável geralmente situava-se entre milhas. A autonomia da aeronave a baixa altitude era considerada um dos seus atributos operacionais mais valiosos, permitindo-lhe patrulhar extensas linhas costeiras ou aproximar-se de alvos navais de várias direções em ataques coordenados. O desdobramento operacional começou com a formação de alas de ataque em F-7 Saturnus, F-14 Helmstad e F-17 Ronneby. Estas alas foram estrategicamente posicionadas para contrariar incursões no Báltico Sul ou para reforçar a defesa nacional ao longo da costa da Suécia. A transição do antigo Sabre 18 para o Lancair exigiu modificações substanciais, tanto nos protocolos de treino quanto na infraestrutura da base. As tripulações, incluindo pilotos e navegadores, eram obrigadas a dominar o uso do radar, a navegação em baixas altitudes com visibilidade limitada e os métodos de implantação de armas otimizados para aeronaves a jato. O pessoal de terra, por outro lado, precisava adquirir novas competências para a manutenção do radar, da aviônica e do motor RM-5. A aeronave Lansen tornou-se um componente do sistema BAS-60. Este quadro estratégico estipulava que cada base aérea principal estaria conectada a várias pistas de pouso auxiliares de guerra, permitindo que as aeronaves se dispersassem em caso de ataque. Naturalmente, o design do trem de pouso do Lansen e suas características de manobrabilidade em baixa velocidade levaram em consideração este requisito específico. Exercícios de treinamento iniciais mostraram sua capacidade de decolar e pousar em pistas mais curtas e áreas de pouso improvisadas. Esta capacidade particular incutiu confiança na Força Aérea, assegurando-lhes que seus esquadrões ofensivos poderiam resistir a um ataque inicial e manter as operações mesmo quando dispersos. Ao longo da década de 1950 e no início da década de 1960, o papel principal do A-32A era conduzir ataques contra alvos navais. Durante aquela época,
Os estrategistas de defesa suecos antecipavam que qualquer conflito significativo na região do Mar Báltico implicaria esforços para implantar tropas em solo sueco ou para dominar as rotas marítimas que conectam a Suécia e as nações bálticas. A principal função do Lansen envolvia o engajamento de embarcações marítimas, como grupos de assalto anfíbio, utilizando bombas tradicionais, foguetes e o recém-introduzido míssil antinavio RB-4. As operações de ataque naval do A-32 dependiam de uma combinação de detecção por radar, navegação em baixas altitudes e implantação sincronizada de mísseis. Claramente, o radar PS-431A desempenhou um papel crucial na consecução desse objetivo. Seu alcance prático para identificar navios de superfície de médio porte geralmente se estendia entre 15 e 20 milhas náuticas em circunstâncias ótimas, embora esse alcance flutuasse dependendo da condição do oceano, da orientação do alvo e dos fatores atmosféricos predominantes. A eficácia do radar diminuía significativamente ao operar em altitudes extremamente baixas, devido à interferência de ruídos de solo e mar. No entanto, o pessoal foi instruído a empregar técnicas de varredura particulares para diferenciar embarcações navais do ruído de fundo. De acordo com avaliações daquele período dentro das Forças Armadas suecas, o sistema de radar foi caracterizado como benéfico, mas desafiador, exigindo um operador habilidoso para discernir alvos consistentes, alvos identificáveis em meio a um ambiente operacional ruidoso. No entanto, apesar de suas limitações, ele oferecia uma capacidade de aquisição de alvos e medição de distância consideravelmente melhor do que a que as aeronaves suecas anteriores possuíam, e naturalmente facilitava missões durante a noite e em condições climáticas adversas, o que teria sido inviável sem ele. A implantação estratégica do Lansen para operações de ataque naval aderiu a uma metodologia metódica, que levava em consideração tanto as vantagens inerentes da aeronave quanto as limitações impostas por seus sistemas eletrônicos. Para evitar a detecção por radar baseado em navios, as formações de aeronaves de ataque geralmente mantinham uma trajetória de voo extremamente baixa, frequentemente abaixo de 200 pés. As aeronaves aproximavam-se seguindo trajetórias de entrada pré-determinadas de baixa altitude, que aproveitavam o terreno costeiro único da Suécia. Esta estratégia permitia que as aeronaves chegassem ao Mar Báltico sem serem detectadas por instalações de radar ou forças navais. Ao atingir a zona de lançamento designada, a aeronave subia brevemente para uma altitude que variava entre 15 e 1.000 pés. Esta subida permitia ao operador de radar detectar e identificar alvos. O míssil RB-4 foi desenvolvido com o objetivo de simplificar a fase final de um ataque. No entanto, é crucial entender que este não era um sistema completamente automatizado, ao contrário dos que são comumente encontrados nos tempos modernos. Para o lançamento, o operador de radar tinha de estabilizar manualmente o retorno do alcance e introduzir as configurações de ataque. Subsequentemente, o buscador a bordo do míssil geria a maior parte da orientação terminal. Ele direcionava-se para o alvo mais refletor de radar dentro do seu alcance de detecção. A aeronave não fornecia correções contínuas de meio curso. Consequentemente, após o lançamento, o míssil funcionava autonomamente. No entanto, a sequência de ataque incorporava algum nível de controlo semi-automático. Ao satisfazer os critérios de lançamento apropriados, o sistema de controlo de tiro exibia indicadores no ecrã do operador. Permitia o lançamento do míssil assim que todos os parâmetros especificados fossem cumpridos. O desenvolvimento do RB-4 começou aproximadamente em 1949. A Saab geriu a integração da fuselagem e incorporou propriedade intelectual que os laboratórios suecos tinham obtido e estudado da Hughes. Durante a fase inicial do seu programa GAR-1, o RB-4, que foi o resultado, tornou-se operacional em 1958. Para a sua época, representava um sistema considerável, com um peso aproximado de 600 kg. O seu comprimento era de aproximadamente 4,5 metros. A aeronave Lansen RB era capaz de transportar um míssil debaixo de cada asa. O RB-4 incorporava um buscador de radar ativo monopulso simples, mas fiável. Além disso, utilizava componentes fabricados pela CSF. Após o lançamento, o míssil executaria uma descida pré-programada para uma baixa altitude, geralmente mantendo uma altura de 10 a 20 metros acima da superfície do oceano. O seu sistema de propulsão apresentava um motor de foguete sólido, que produzia uma combustão limpa e consistente.
Isso tornava-o ideal para armazenamento em ambientes de guerra dispersos e resistente a condições climáticas severas. Estas eram as condições que as aeronaves que voavam sobre a região dos Balcãs enfrentariam. Uma vez que o míssil atingisse um voo estável, o radar ativo ligou-se e procurou alvos de superfície à frente. O sensor foi deliberadamente sintonizado para fortes retornos de radar de cascos metálicos. Também foi sintonizado para rejeitar o ruído do mar. Isso deu-lhe um alcance de detecção eficaz de vários quilômetros. Isso era mais do que adequado para um míssil lançado a baixa altitude. Dentro da geografia confinada do Báltico, o míssil não tinha nenhuma lógica sofisticada. Não selecionava alvos de alto valor, nem realizava navegação complicada. O que ele fazia era procurar o maior objeto refletor de radar no seu campo de visão, e depois atacá-lo, o que era consistente com a doutrina naval sueca. Embora que assumia que a principal ameaça viria de cruzadores soviéticos, contra-torpedeiros ou uma força anfíbia, e as assinaturas desses dominariam o campo de visão do míssil. O cone do sensor para o radar era bastante estreito, e a lógica de guiamento era apenas navegação proporcional. Mas isso não importava muito, dado que se iriam adquirir alvos tarde, e iriam engajá-los rapidamente. Para resumir o ataque, os Lancets entrariam a baixa altitude, acelerariam para cerca de 450 a 500 nós, disparariam de um alcance inferior a 10 quilômetros. Assim que o míssil adquirisse um alvo, executaria uma aproximação rasa. Mantendo baixa altitude até os segundos finais do voo, subia ligeiramente para evitar atingir a água em mares agitados e mergulhava sobre o alvo. Detonando uma ogiva de carga oca de 200 quilos que penetrava o casco, causando danos significativos por fogo e explosão. Em serviço, o RB-4 provou ser prático e durável. O seu design permitia aos técnicos suecos mantê-lo em bases de dispersão em tempo de guerra com equipamento especializado mínimo. Nem todos os ataques marítimos dependiam de mísseis. Ao longo das décadas de 1950 e 60, os esquadrões Lansen mantiveram proficiência em bombardeamentos de baixa altitude e ataques de foguetes. Os Lancasters transportariam bombas de baixo arrasto sob as asas e fuselagem, e as tripulações praticariam voos de altura mascarada, aproximando-se de navios a muito baixa altitude e depois largando as bombas em manobras de subida rasa, projetadas para aumentar a sobrevivência. Ao limitar a exposição ao fogo antiaéreo, é uma abordagem clássica de bombardeamento por lançamento. Ataques de foguetes eram realizados de forma semelhante a baixa altitude, com salvas de foguetes de 13,5 centímetros ou 18 centímetros, destinados a saturar os convéses de embarcações de desembarque ou navios auxiliares. Os perfis não mísseis permaneceram parte do repertório da ala de ataque até o início da era Vigenera. Embora a Força Aérea e a Marinha operassem sob comandos separados, elas mantinham exercícios conjuntos regulares no Báltico Sul e Central. Nos exercícios, as unidades navais atuavam como forças cooperativas e opostas, permitindo às tripulações Lansen praticar detecção, seguimento e abordagens de ataque cronometradas contra alvos reais. A Marinha, e como veremos, a Força Aérea trabalham em conjunto para fornecer inteligência sobre padrões de movimento de navios, atividade de radar costeiro e potenciais navios de ameaça no planeamento de guerra. As ondas de ataque Lansen destinavam-se a operar ao lado de grupos de superfície navais e artilharia costeira, formando camadas sobrepostas de poder de fogo antinavio. O desenvolvimento tático continuou ao longo dos anos 50. A Saab e o Instituto Sueco de Pesquisa de Defesa, trabalhando com o Estado-Maior da Força Aérea, trabalharam para refinar os procedimentos de emprego de armas e melhorar a sobrevivência. Novas rotas de baixa altitude, que penso que se pronuncia Lagflygningstrak, foram mapeadas para uso em tempo de guerra, aproveitando o terreno da Suécia para ocultar aeronaves do radar terrestre. A integração de ECM também foi um componente do treino, especialmente à medida que o Lancaster se aproximava do fim da sua vida útil operacional. Embora a capacidade de ataque marítimo do A-32A seja amplamente reconhecida, a aeronave foi, de facto, concebida e preparada para missões de assalto terrestre desde a sua concessão, como seria de esperar. A estratégia militar sueca priorizou a interdição e as operações anti-anfíbias, baseando-se na premissa estratégica de que os combates terrestres fariam parte de uma reação mais ampla a uma invasão ou a um assalto marítimo. Consequentemente,
a Saab colaborou com a Força Aérea para desenvolver vários métodos de ataque a baixa altitude, como bombardeamento de mergulho raso, bombardeamento de lançamento, TOS bombing e salvas de foguetes coordenadas. Estas capacidades permitiram ao Lancaster atacar aeródromos, formações de tropas, centros logísticos e pontes. O seu extenso alcance operacional permitiu ainda ataques a objetivos situados no interior das fronteiras suecas. Alternativamente, durante o planeamento em tempo de guerra, os alvos poderiam incluir potenciais áreas de concentração inimigas como Gotland ou as regiões costeiras do sul. Apesar da sua incapacidade de gerar mapas terrestres abrangentes, o radar fornecia dados de alcance suficientes para facilitar o bombardeamento cego em condições meteorológicas adversas, particularmente contra estruturas estacionárias substanciais. Graças ao seu alcance de radar integrado, sistemas de radionavegação e estabilidade inerente a baixa altitude, o Lancaster era capaz de lançar armamento em condições meteorológicas que teriam restringido as aeronaves anteriores da Força Aérea. Semelhante às operações de ataque marítimo, uma saída de ataque terrestre padrão começava com uma abordagem a baixa altitude, tipicamente voada a alturas que variavam entre 3 a 2 pés. Os aviadores exploravam as características do terreno para ocultar a sua entrada, utilizando os vales florestados e a costa irregular da Suécia. A navegação envolvia uma mistura de referências visuais e o sistema de radionavegação da aeronave, enquanto em tempo inclemente, o operador do banco traseiro podia empregar o radar para dados de alcance. Ao aproximar-se da zona-alvo, a tripulação procurava chegar ao ponto de lançamento sem ser detetada e manobrar a aeronave para uma curta ascensão, frequentemente não excedendo 1.500 ou 2.000 pés, para estabelecer a geometria de ataque ideal. Se estivessem presentes, os observadores avançados do exército designariam os alvos com fumo ou refletores de radar, para auxiliar na identificação em condições de pouca visibilidade. Tendo alcançado a posição designada, o Lansen utilizava perfis de ataque variados, dependendo da natureza do alvo e da ameaça predominante. O bombardeamento de mergulho raso, geralmente executado em ângulos entre 10 e 20 graus, facilitava a entrega precisa de bombas de uso geral, preservando simultaneamente velocidade de avanço suficiente para uma saída rápida. Sem surpresa, o bombardeamento de lançamento, TOS bombing, apresentava outra alternativa, permitindo à tripulação lançar armas durante uma suave ascensão, impulsionando o armamento em direção ao objetivo e minimizando assim a exposição às defesas antiaéreas. Os assaltos com foguetes espelhavam a sua aplicação em operações de ataque marítimo, necessitando de abordagens a altitudes extremamente baixas. Isto foi seguido por uma salva singular, destinada a sobrecarregar um comboio motorizado, uma área de concentração de artilharia ou objetivos semelhantes. Após o lançamento das armas, as tripulações do Lansen desceram prontamente para baixa altitude para sua partida. Eles aproveitaram o terreno para evadir a detecção por radar e mitigar a ameaça de perseguição. Embora não possuísse a automação sofisticada encontrada em modelos avançados americanos e britânicos, Lansen, no entanto, mantinha alta velocidade a baixas altitudes e era capaz de operar eficazmente em condições meteorológicas adversas. Destacou-se como uma das aeronaves de ataque mais capazes da sua classe da década de 1960, especialmente sobressaindo na sua capacidade marítima. O S-32C, que era a variante de reconhecimento do Lansen, teve origem numa necessidade estratégica crítica, que se tornou aparente para os estrategistas suecos no início da década de 1950. A Suécia necessitava de uma aeronave contemporânea capaz de inspecionar a sua extensa costa e monitorizar as atividades navais no Mar Báltico, bem como observar operações militares em territórios adjacentes, numa altura em que as tensões da Guerra Fria estavam a escalar rapidamente. Aeronaves de reconhecimento anteriores, incluindo o S-18 e o S-29, tinham tido um desempenho louvável. Contudo, o seu alcance operacional, carga útil de câmara e capacidade de funcionar em tempo inclemente não eram mais suficientes. O que a Suécia precisava era de um rápido jato estável que pudesse voar longas distâncias sobre a água, navegar com precisão no inverno, nuvens e escuridão, e transportar câmeras capazes de fotografia de alta resolução de baixas e médias altitudes. O A-32 oferecia o volume interno,
a energia elétrica e a resistência estrutural para essa função, levando ao S-32C. Embora seja externamente bastante semelhante ao Lancem de ataque, o arranjo interno do S-32C foi extensivamente reconfigurado. O radar foi removido, criando espaço e capacidade elétrica para um extenso conjunto de câmeras, equipamentos de controle e sistemas de navegação. A Saab projetou compartimentos de câmera dedicados no nariz e na fuselagem central, cada um equipado com suportes de amortecimento de vibração para garantir clareza, mesmo durante voos de baixa altitude e alta velocidade. Os compartimentos eram selados e tinham janelas. Isso permitia que a aeronave transportasse várias câmeras simultaneamente. A varredura da câmera era variada. Geralmente incluía o SKA-16 para alta definição. O SKA-17 era usado para imagens de média ou alta altitude. O SKA-18 era usado para trabalho oblíquo em baixa altitude. Aeronaves posteriores podiam transportar as instalações mais recentes SKA-23 e 24. Estes ofereciam maiores distâncias focais e velocidades de obturador mais rápidas. Isso era adequado para passagens rápidas sobre embarcações navais ou instalações costeiras. O piloto voava a aeronave de forma muito semelhante ao A-32A. O assento traseiro tornou-se uma estação de operador de reconhecimento. Era equipado com controles de exposição e intervalômetros. Também possuía equipamento de manuseio de filme e auxílios avançados de navegação. Estes foram projetados para posicionar a aeronave com precisão para suas passagens fotográficas. Em mau tempo ou com baixa visibilidade, essa precisão posicional era obviamente essencial. Algumas aeronaves mantiveram um radar simplificado. Este tinha uma função de telêmetro para fornecer indicações de alcance e tempo. Isso era usado ao voar aproximações apenas por instrumentos. Operacionalmente, as unidades S-32C realizavam surtidas rotineiras de vigilância costeira. Essas surtidas eram ao longo do Báltico e do Golfo da Finlândia. Eles registravam a posição e a identidade de embarcações navais. Também registravam a navegação mercante. Estes voos registravam rotineiramente padrões de atividade perto de portos e bases navais, oferecendo assim uma visão geral constante das operações marítimas na área. Isso ocorreu durante um período em que a Suécia não possuía métodos alternativos para coletar tal inteligência. Além disso, aeronaves S-32C conduziram missões ao longo das fronteiras da Suécia. O objetivo dessas missões era fotografar aeródromos, instalações de radar e instalações militares observáveis de dentro do espaço aéreo sueco. Tais operações ocorreram em diversas altitudes, dependendo das condições de luz e clima predominantes. Graças à estabilidade da aeronave em altitudes baixas e intermediárias, as tripulações conseguiram obter imagens de alta qualidade de forma consistente. Além de seu papel na vigilância em tempos de paz, o S-32C desempenhou um papel fundamental no avanço das capacidades de reconhecimento tático da Suécia. A construção robusta do Lancem e suas características de manuseio confiáveis permitiram-lhe realizar fotografia em altitudes extremamente baixas, ocasionalmente abaixo de 60 metros. Tais passagens em baixa altitude exigiam pilotagem altamente precisa e trabalho de câmera estável, ambas as características que a aeronave proporcionava. Podia manter altas velocidades em baixas altitudes por durações prolongadas, tornando-o difícil de interceptar, tornando-o perfeito para capturar imagens de alvos móveis ou críticos no tempo. Além disso, a capacidade do Lancem de funcionar eficazmente em condições desfavoráveis provou ser vantajosa. A estratégia de reconhecimento sueca postulava que a coleta de inteligência deveria persistir, mesmo durante os meses de inverno, quando nuvens, nevascas e luz diurna limitada eram predominantes. Os pilotos do S-32C conseguiam executar perfis de voo apenas por instrumentos e manobrar para a posição de fotografia durante breves clareiras na cobertura de nuvens, ou ao amanhecer, permitindo assim que as missões continuassem mesmo quando aeronaves de reconhecimento anteriores não teriam conseguido voar. O alcance estendido do Lancem também lhe permitia inspecionar vastas áreas costeiras, ou seguir discretamente formações navais de longe, antes de se aproximar para a crucial passagem fotográfica. A colaboração entre a Força Aérea e a Marinha constituiu um aspecto vital de sua vida operacional. Comandantes navais dependiam significativamente de imagens atuais,
que retratavam movimentos de navios, infraestrutura portuária e fortificações costeiras. E as unidades S-32 forneciam consistentemente esses dados, permitindo à Suécia rastrear mudanças nos deslocamentos navais soviéticos e observar manobras no Golfo da Finlândia, bem como registrar a evolução de instalações de radar, aeródromos e bases logísticas na região do Báltico. No entanto, apesar de sua eficácia, o S-32C foi progressivamente substituído pelas versões de reconhecimento do Viggen durante o início da década de 1970. Embora a série Lansen seja reconhecida por sua confiabilidade e extensa vida útil operacional, seu serviço ocorreu em uma época em que a aviação militar sueca ainda envolvia perigo substancial, abrangendo todas as iterações do Lancaster, incluindo os tipos de interceptadores que explorarei em um vídeo futuro. The accident frequency for that period was not exceptionally elevated. Instead, it mirrored the challenging assignments undertaken and the inherent difficulties of early jet aircraft operations. A total of 447 aircraft, encompassing all variants, were manufactured during the 1950s and 1960s. However, precise accident figures remain unavailable to me. Nevertheless, informal reports suggest that 1/3 of these aircraft were lost, resulting in the deaths of 100 aircrew members flying Lancers. Among the different models, the attack variant recorded the most accidents. This was primarily due to its involvement in the most challenging flight profiles and its extensive operational hours. Training for maritime and low-altitude land attacks necessitated prolonged flights at an altitude of 100 feet above water or wooded landscapes. These operations frequently occurred in conditions of limited visibility. Safety inquiries conducted by the Swedish Air Force during that era identified multiple consistent issues. These included instances of controlled flight into terrain during adverse weather training, along with pilot disorientation when flying over water in wintry environments. Additionally, there were cases of incorrect altitude assessment during high-speed entry or exit maneuvers. While the Lansen's cockpit offered acceptable visibility for its time, 1950s standards, it was not considered outstanding. Furthermore, its substantial wing loading implied a swift loss of altitude if mishandled during low-level operations. Pilots characterized the Lansen as a stable aircraft. However, it was intolerant of errors in altitude judgment, a trait frequently observed in numerous early swept-wing jet aircraft. Fortunately, the engine's reliability was quite satisfactory. The RM-5 engine, powering the A-32A and S-32C models, demonstrated its dependability after initial developmental issues were addressed. The majority of problems documented in the 1950s stemmed from compressor stalls caused by sudden throttle changes, as well as icing under specific weather conditions, prior to the implementation of enhanced anti-icing protocols. Compared to many other jet engines of its time, in-flight engine shutdowns were uncommon. Structural integrity issues with the aircraft itself were also seldom reported. Nevertheless, a few incidents did involve fatigue cracking in the wing root region, typically occurring in aircraft that had accumulated extensive flight hours and undergone numerous high-G maneuvers. SRBS addressed this by reinforcing the compromised sections during routine maintenance, preventing the problem from becoming prevalent. The S-32C reconnaissance variant in particular maintained an excellent safety track record. Its operational flights at low altitudes carried inherent risks, especially during photographic missions targeting coastal areas from extremely low elevations. Despite this, the reconnaissance squadrons experienced fewer accidents compared to their attack counterparts. Although the camera systems were intricate, they seldom contributed to mechanical malfunctions. The primary maintenance challenges arose from the electrical power distribution network and the vibration damping mounts integrated into the camera's base. These components demanded consistent upkeep to ensure clear optical performance during high-speed operations. Examining the A-32A within the broader context of Cold War strike aircraft highlights the distinctiveness of Sweden's design choices. On the surface, the Lansen shares similarities with various international contemporaries, swept-wing jets from the mid-20th century. Initially, these aircraft were designed for either strike operations or reconnaissance. However, upon closer inspection, I believe it truly stands in a class of its own. While France, Britain, the United States, and the Soviet Union seemingly conducted comparable missions in theory, none possessed the precise blend of low-altitude stability
and Maritime Specialization. Esta característica era evidente no início da década de 1950, juntamente com o desenvolvimento de sistemas operacionais para todas as condições meteorológicas. O Lansen entrou em serviço militar sueco em 1955, com uma massa vazia de aproximadamente 24.000 libras. O seu peso operacional de descolagem era de pouco menos de 38.000 libras e possuía a capacidade de transportar cerca de 4.000 libras de armamento ofensivo. Isso o posicionava na mesma categoria geral do francês Sud Aviation Vautour 2B. Embora o Vautour fosse maior, consideravelmente mais pesado e mais ambicioso em seu design. O peso vazio da aeronave aproximava-se das 27.000 libras, e o seu peso máximo de descolagem excedia as 55.000 libras. Podia transportar mais de 6.000 libras de bombas. Foi concebido como o principal veículo da França para a entrega de armas nucleares. Funcionando como um bombardeiro médio para o teatro europeu, o seu design enfatizava o alcance estendido e o desempenho em alta altitude. Esta abordagem contrastava com as missões de baixa altitude, de segmento de terreno, que o Lansen tipicamente executava. O Vought era fundamentalmente um ativo ofensivo, destinado a operações de ataque profundo. Em contraste, o Lansen sueco era uma aeronave defensiva, construída para engajar uma força naval que se aproximava em condições climáticas adversas sobre o Mar Báltico. Se o Vautour representa um extremo nas comparações com o Lansen, o Dassault Étendard 4 ocupa o extremo oposto do espectro. Introduzido em serviço em 1962, o Étendard tinha um peso vazio de apenas 14.000 libras, atingia um máximo de 25.000 libras com combustível e armamentos, e podia transportar entre 2.200 e 3.000 libras de munições. Era um caça de ataque naval compacto e altamente ágil, caracterizado por uma resistência operacional limitada e equipamento mínimo para todas as condições meteorológicas. Portanto, em termos de desempenho, o Lansen situava-se entre o Vautour e o Étendard, mas o seu papel doutrinário divergia significativamente de ambos. Uma década depois, a França substituiu o Étendard pelo Super Étendard, uma máquina mais capaz, pesando aproximadamente 16.500 libras vazio, com um peso máximo próximo de 29.000 libras e uma capacidade de carga útil de 4.000 libras. Assim, em termos gerais, o Super Étendard era agora comparável ao Lansen, e ambos estavam equipados com armas marítimas guiadas por radar. No entanto, a aeronave francesa foi especificamente otimizada para operações baseadas em porta-aviões, ataques táticos de curto alcance e engajamentos antinavio em ambientes de oceano aberto, em vez dos cenários operacionais específicos para os quais a aeronave sueca foi projetada. O equivalente britânico mais próximo do Lansen é o Blackburn Buccaneer, que entrou em serviço em 1962. Tal como o Lansen, foi projetado para voos a muito baixa altitude sobre o mar para atingir navios com precisão. Mas o Buccaneer operava numa escala diferente. O seu peso vazio era de 30.000 libras, um terço mais pesado que o Lansen, e o seu peso máximo de descolagem ultrapassava as 62.000 libras, quase o dobro da aeronave sueca. Possuía a capacidade de transportar 8.000 libras de bombas ou mísseis, o que, novamente, é o dobro da carga típica do Lansen. O sistema de controlo da camada limite do Buccaneer, a construção robusta e a resistência excepcional tornaram-no uma obra-prima do ataque marítimo de baixo nível. No entanto, ele incorporava quase uma década de experiência britânica que a Suécia não possuía em 1955. Em muitos aspectos, o Buccaneer ilustra como um Lansen de segunda geração poderia ter sido se a Suécia tivesse procurado um sucessor maior, bimotor e adaptado à mesma missão. Os Estados Unidos adotaram rapidamente caças-bombardeiros supersônicos com capacidade nuclear, como o F-100 Super Sabre, que pesava vazio no máximo e transportava uma carga útil de libras. Além disso, havia o F-105 Thunder Chief, com um peso vazio de libras, um peso máximo de descolagem de libras e a capacidade de transportar libras de armamento. Estas aeronaves enfatizavam perfis operacionais que envolviam alta altitude, velocidades rápidas e penetração de ataque nuclear. Elas não foram, inequivocamente, projetadas para voos prolongados sobre a água, manobras através de bancos de nevoeiro do Báltico
ou navegação ao longo de uma costa a 300 pés durante o inverno. O A6 Intruder, introduzido em 1963, apesar de ser consideravelmente mais pesado com um peso vazio de 27.000 libras e um peso máximo de 60.000 libras, partilhava uma característica crucial com o Lansen. Funcionava como uma aeronave de 2 lugares, para todas as condições meteorológicas, equipada com radar e projetada para missões de ataque a baixa altitude. No entanto, o A6 pertencia a uma geração subsequente, apresentando aviônicos consideravelmente mais sofisticados e custos operacionais substancialmente maiores. É bastante notável que o Lansen tenha alcançado algo amplamente semelhante, mas muito antes, em menor escala, e dentro de um ambiente industrial significativamente mais restrito. Por sua vez, a União Soviética não seguiu nenhuma dessas trajetórias de desenvolvimento. O seu bombardeiro a jato inicial, o IL-28, tornou-se operacional em 1950 e tinha um peso vazio de aproximadamente 26.000 libras. Embora realizasse inúmeras tarefas de reconhecimento e vigilância naval semelhantes ao S-32C, era um bombardeiro médio com asas retas, não uma aeronave tática projetada para voos de baixa altitude. A série Yak-28, lançada a partir de 1958, incorporou radar mais sofisticado e cumpriu funções de bombardeamento e reconhecimento. A massa vazia dessa aeronave era de 22.000 libras e o seu peso máximo era de cerca de 38.000 libras, tornando-a bastante semelhante ao Lansen. No entanto, as variantes do Yak-28 demonstraram velocidade superior. Além disso, o seu design focava-se em missões de penetração em alta altitude, em vez de ataques costeiros de baixo nível. Consideravelmente mais tarde, surgiu a série Su-7, apresentando capacidades supersônicas, com o próprio Su-7 a ter um peso vazio de aproximadamente 22.000 libras e pesos máximos próximos de 40.000 a 44.000 libras. Estas aeronaves eram notavelmente distintas, significando a mudança estratégica da URSS em direção a operações ofensivas rápidas e de baixa altitude. Simultaneamente, a Suécia empreendeu independentemente o desenvolvimento de uma aeronave de peso médio para todas as condições meteorológicas e equipada com radar. Projetada para ataques de baixa altitude no início da década de 1950. O seu design não foi concebido para combate expedicionário ou missões de dissuasão nuclear. Pelo contrário, foi especificamente concebido para as águas confinadas do Báltico e a visibilidade desafiadora de um inverno escandinavo. O Lancelot não se enquadrava na definição convencional da Guerra Fria de bombardeiro ou caça-bombardeiro. Esta aeronave surgiu de um ambiente estratégico muito particular, caracterizado por extensas linhas costeiras voltadas para marinhas adversárias, condições meteorológicas voláteis e uma doutrina militar nacional que enfatizava a interdição naval para evitar desembarques inimigos. Consequentemente, destaca-se como uma das aeronaves mais fascinantes da era da Guerra Fria. Representa uma solução de engenharia excepcionalmente bem concebida, abordando um desafio estratégico muito particular. O seu design superior também lhe permitiu abordar uma questão secundária, nomeadamente a interseção em todas as condições meteorológicas. Este último aspecto constituirá o foco do segmento subsequente deste vídeo. No entanto, antes de prosseguirmos para esse tópico, espero que tenha achado este vídeo interessante. A minha sincera gratidão pela sua visualização.